No vídeo de hoje, se você está procurando maneiras de dar um acabamento perfeito à sua costura reta sem precisar de um overlock, você está no lugar certo. Eu vou te ensinar 3 técnicas incríveis que vão transformar suas costuras e deixar suas peças com um acabamento impecável, profissional e durável. Olá, eu sou a Rosiane Brito e bem-vindo ao meu ateliê de costura. Vamos começar? Vamos começar aqui com a costura francesa. Esse acabamento, ele é perfeito para tecidos finos e delicados. Sabe aquele tecido que você tem medo de desfiar, como o chiffon ou a musseline? Então, a costura francesa, ela fica com um acabamento muito lindo, como você pode ver aqui. Então, agora nós vamos começar essa costura. A gente começa costurando o avesso para fora do tecido, ou seja, é de um jeito diferente do tradicional. Então, a partir do avesso, nós vamos colocar contra o avesso. Então, o avesso tá aqui, eu tenho o avesso e vou colocar um sobre o outro e passar uma costura aqui na pontinha. Então, o lado direito vai ficar pro lado de fora e o lado direito para fora. E aqui a gente vai fazer a marcação de 1 centímetro, ou pode ser mais, se você desejar, depende de quanto você quer fazer, mas 1 centímetro dá para fazer esse acabamento muito bem. E a gente vai para a máquina de costura. Aqui na máquina de costura a gente já tem o nosso 1 centímetro marcado, ou você também pode fazer uma costura usando o pé da sua máquina, o pé calcador, que também dá super certo aqui. Aí a gente tem essa costura de 1 centímetro aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Abrir essa costura. Então é importante a gente abrir a costura, passar com o ferro quente, com vapor, para que essa costura ela se assente. Então você vai ver que passando as costuras antes, seu acabamento vai ficar muito mais bonito. E essa parte que a gente tem aqui de 1 centímetro, nós vamos refilar. O que significa? Que a gente vai cortar ali bem rente, medindo uns 5 centímetros ali da nossa costura original. Então a gente vai fazer assim com a tesoura para que ele fique refilado. Então o acabamento fica bem rente para não sair na parte de fora. Então você pode observar aqui que o direito e o direito. E agora a gente vai dobrar essa peça, o lado avesso ele vai ficar de fora, e a gente vai bem ali na linha da costura e vamos marcar com os alfinetes aqui para que ele fique no lugar, tudo certinho. Então vai deixando esse acabamento bem feito. E agora a gente vai passar uma costura aqui. Então a gente tem o nosso lado do avesso. Aí, usando o pé de máquina, vai fazer essa costura de 1 centímetro também. Então, vamos fazendo e finalizando aqui essa costura. E ele vai ficar assim. Então, 1 centímetro. Agora, a gente já tem o nosso acabamento aqui pronto. Olha como ele fica. E a nossa costura, ela tá bem presa. Então, esse acabamento ele esconde as bordas do tecido na parte de dentro da costura. Isso faz com que o acabamento ele fique limpo e resistente, né? E assim o tecido ele não desfia com o tempo. Então, agora nós vamos falar sobre a costura inglesa. Ela é perfeita para peças que precisam de mais estrutura. Se você está costurando algo como uma calça ou um blazer, ou qualquer peça que exige mais firmeza, essa técnica é ótima. A costura inglesa ela é feita em 2 etapas. Então, primeiro você faz a costura com o lado direito do tecido para fora, como está aqui. E essa técnica ela é bem parecida com a costura francesa, que é a costura feita com avesso, e aí eu coloco o tecido com o avesso para baixo. Então vai ficar o lado direito aparente e é o que a gente vai costurar primeiro. Antes disso, você coloca uns alfinetes para esse tecido não sair andando do lugar. E a gente vai fazer uma margem de costura de 2 centímetros
ou 1,5. Aqui eu usei 2 centímetros de margem de costura para fazer o acabamento. Então sempre que você for fazer esse acabamento, você corta já a sua peça com uma margem de costura de 2 centímetros para não ter erro de faltar tecido. Então a gente vai fazer uma costura aqui. E aqui, já com a máquina e a marcação feita, a gente posiciona o tecido e vamos fazer uma costura reta aqui na nossa máquina. E vamos fazer essa costura aqui até o final da peça. E aqui tem 2 centímetros de margem de costura. Então, com a costura já feita aqui de 2 centímetros, a gente vai abrir esse tecido e vai marcar só um lado, que vai ser o que a gente vai cortar esse tecido com a medida aproximadamente de 5 centímetros da borda ali. Esse é um refilamento importante para fazer esse acabamento. Nós vamos fazer só de um lado, o outro vai ficar com a medida de 2 centímetros. É sempre importante passar essa costura para que o acabamento ele fique muito mais bonito e impecável. Então a gente passa para vincar o tecido no lugar, passa novamente na parte de trás dele e agora nós vamos fazer uma dobra por cima daquela parte que a gente cortou. Então eu viro 1 centímetro e eu viro mais 1 centímetro, cobrindo aquele tecido que a gente cortou ali. Então, enquanto eu posiciono o tecido aqui, eu queria te dizer que se você também já se sentiu perdida na hora de calcular a quantidade certa de tecido para fazer as suas peças de roupas, então você precisa conhecer o meu guia prático, chamado Na Medida da Costura. Ele foi feito para você nunca mais errar enquanto comprar tecido de acordo com as suas medidas, contendo dicas práticas e fáceis que vão te ajudar a acertar na quantidade de tecido para suas criações. Se te interessou, eu deixei o link aqui na descrição que você pode ver abaixo desse vídeo. Agora nós vamos passar uma costura rente aqui, tá tudo escondidinho pro lado de dentro. E agora a gente vai para a máquina de costura e passar uma costura bem na bordinha. Então você posiciona aqui seu pé calcador nessa bordinha para que fique escondida essa costura. Tenta passar o mais rente possível da borda para cobrir essa borda, porque assim o acabamento ele vai ser um resultado mais refinado para sua peça e sua costura assim vai ficar protegida. Então fica dessa forma aqui. São 2 costuras que ficam do lado de fora da peça, assim formando esse acabamento. Então pode ver que dentro fica uma costurinha e não fica sobra de tecido nenhuma, né? Deixa a borda segura e faz um detalhe decorativo na sua peça. Agora, se você quer dar um toque final mais decorativo ao mesmo tempo proteger a sua borda do tecido, o acabamento com viés é a escolha certa. Ele serve para encapar a borda do tecido com acabamento bem limpo. Ele é usado em decotes, cavas e em peças decorativas. E aqui vamos de viés. Aqui eu tenho a opção de você colocar na sua borda para decorar um viés já pronto, vendido em armarinho. Ele é um viés de cetim. Tem o de algodão, mas não é muito bom para colocar em roupas. Ele vem com essa medida já dobrada de 5 centímetros. Ou você também tem a opção de fazer o seu próprio viés com o tecido que você está usando. Também fica um acabamento muito bonito. Aqui eu fiz a medida de 3 centímetros, como pode ver aqui. São 3 centímetros e aí eu vinquei com 1 centímetro para a gente ter esse acabamento também. Se caso você não souber fazer o seu próprio viés, eu vou deixar no card aqui da descrição que tem um vídeo que eu ensino a fazer isso. Agora vamos para a colocação do viés. Você vai posicionar o seu viés do lado direito dele
com o direito do tecido no vinco, na medida do seu pé calcador de 1 centímetro, e vai posicionar ele na borda do tecido, assim, onde você quer dar o acabamento. E aí a gente já tem esse 1 centímetro e tem a parte do 1 centímetro que está livre. Agora a gente vai pegar essa parte que já costurou, vai posicionar ela para dentro e vai virar esse 1 centímetro em cima da nossa primeira costura ali. Então veja que ele vai ficar em cima. E aí a gente vai posicionar a nossa bordinha em cima daquela costura. E aí vai ajeitando, vai fazendo com que a costura ela fique bem certinha ali em cima da nossa primeira linha da costura. E o nosso viés está pronto aqui colocado e fica dessa forma, um acabamento bem bonito e reforçado. Agora eu vou mostrar a segunda opção que você tem com o viés que você comprar de cetim. Então eu vou posicionar também da mesma forma e vou fazer. Só que ele é um pouquinho mais estreito. Então normalmente eles vêm na medida de 5 centímetros. Mas aí você posiciona e onde tiver o vinco do ferro, você vai passar a sua costura em cima. Aqui ó, tem um vinco de meio centímetro e também vai virar em cima da nossa primeira costura. Então vira, deixa ele bem rente para que a nossa costura, quando virar do outro lado, ele vai estar feito uma costurinha bem em cima da nossa outra costura e vai ficar um acabamento impecável. E aqui tá a nossa bordinha, né? Agora ela tá segura, não desfia mais e dá um detalhe novo à sua peça, né? Então ela fica bem bonito também esse acabamento. Aí o que você faria era pegar o seu tecido, depois de já feito o viés todo, em todas as bordas que você precisa fazer da sua peça, e juntar essas bordas. Então aqui eu juntei como se fosse fazer o acabamento, né? E juntei a peça aqui, e aí vou fazer com o pé da máquina na medida de 1 centímetro para fazer esse acabamento final. E aí pode ver que ele fica bem bonito e dá um toque de decoração também do lado de dentro da peça. E isso faz toda a diferença. E esses vídeos são outros vídeos do meu canal que você pode querer assistir a seguir. E aí, qual vai ser o próximo da sua lista?